Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 5. É com muita alegria que eu estou aqui junto com meu esposo. Nós somos ali da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ali na Penha. E nós estamos assim muito felizes mesmo de ter aceitado, né, o convite da irmã, conhecendo mais um pouco que vai morar no céu. Amém? Você vai morar no céu? Amém! Amém! Glória a Deus. Isso, abriu sua Bíblia. Vou pedir ao irmão um pouquinho de água. Glória a Deus. Diz assim, vamos ler somente o versículo 6 e o versículo 7. Já foi lido, mas nós vamos retornar à leitura. Diz assim: estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? Vamos ler o 7. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então ele diz o quê? Eu não tenho ninguém. Ele disse: eu não tenho ninguém. Olha isso. Pode sentar. Se você iniciar a leitura desse texto, você vai ver que o texto começa dizendo que havia uma festa entre os judeus. E Jesus está chegando naquele lugar. Interessante que quando Jesus está chegando e observa a festa, ele olha a multidão da festa dos judeus, mas ele vê outra multidão. Ele vê uma multidão de necessitados. Diz a palavra que naquele lugar havia um tanque, e nesse tanque ficavam os coxos, os mancos, os paralíticos, os cegos. E a Bíblia diz que Jesus ele veio para participar da nossa festa. Amém? Mas ele disse no livro de Lucas, no capítulo 14, que quando nós viéssemos a dar uma festa, a gente não chamasse os nossos amigos preferidos, os nossos irmãos amados. Ele disse: chama o coxo, chama o cego, chama o aleijado. Porque se tem uma coisa que não impressiona Jesus, é festa. E quando eu creio que Jesus olhou naquela festa e não viu o manco, não viu o coxo, não viu o cego, não viu o necessitado, mas quando ele olhou para o tanque, ele viu esse povo. Então ele preferiu ir para o meio daquela outra multidão, a multidão dos necessitados, porque a Bíblia diz que Jesus veio para salvar o que estava perdido, e ele também disse que ele veio para libertar os cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Amém? Então as nossas festas, elas têm que ter propósito. Diz o texto, quando ali o Pilatos estava com Jesus e Barrabás de um lado, ele mandando o povo escolher, a Bíblia diz que naqueles dias era um dia de festa. Era necessário soltar um preso naquele dia de festa. Então eles escolheram os Barrabás. Eles gritaram: solte Barrabás, solte Barrabás, solte Barrabás. E graças a Deus soltaram Barrabás. Porque glória a Deus, porque Jesus foi preso, porque ele ali estava cumprindo o plano pelo qual ele veio a essa terra para cumprir. Ele veio libertar o cativo. Então festa que glorifica a Deus é festa que tem libertação de preso. A bola, os enfeites, ele até gosta, porque o nosso Deus é Deus festeiro. Mas ele diz: a sua festa, ele tem que ter um propósito. Qual é o propósito das nossas festas? Meu Deus. Por que não visitaram o tanque? Por que não trouxeram os aleijados coxos? Aí sim, Jesus ia participar daquela festa. Ele ia estar ali, mas a Bíblia diz que Jesus foi nesse tanque. A Bíblia também fala que nesse lugar havia um lugar chamado Porta das Ovelhas. Aí a gente já aprendeu que o que impressiona Jesus é porque os necessitados no lugar para ele entrar e libertar. Mas tem outra coisa que é
aquela multidão, ele não estava com fome de cachorro quente. Não estava com fome de coxinha. Ele não estava com fome de caldinho. Que a moda hoje é caldinho. Aquela multidão estava com fome e sede de Jesus, da palavra de Deus, que é isso que o povo está necessitado. O povo está necessitado da presença de Deus. Se tem necessitado, porque você sabia que tem dois tipos de gente nessa face da terra: os que não são necessitados e os que são necessitados. Os que são necessitados, Jesus conhece, e quando Jesus vê o necessitado, ele é atraído para aquele lugar. Mas qual é o tipo de necessitado? Aquele que tem fome e sede da presença do Senhor. Jesus, pelo seu Espírito, ele disse que chegaria um tempo que o homem, ele ficaria com fome e com sede da palavra de Deus. Aí Jesus foi atraído àquele tanque. Que tanque era esse? O tanque de Betesda. E eu fui ler, né? Porque eu gosto assim muito de estudar. Eu quero dizer para você que eu sou missionária de criança. Então quando eu cheguei aqui, que eu já vi uma pequenininha adorando ao Senhor, que eu vi as criancinhas adorando, eu falei: o dono da casa está na casa. O dono da casa está na casa. Porque criança também, criança também atrai a presença do Senhor. Que coisa linda. E eu fiquei muito à vontade. Então, como eu prego para criança e também dou aula para criança, eu gosto muito de estudar para entender a história. Porque Jesus disse que nós temos que dar de comer às crianças, dar de comer aos homens, dar de comer às mulheres. Todos na casa de Deus têm que comer um pedacinho do pão. E o pão já começou a ser repartido nessa noite. Eu não sei qual é o pedaço que você vai receber, mas ninguém vai sair da casa de Deus vacilando. Porque se o dono da casa está, tem pão. Tem pão. Se tem pão, você tem que aproveitar. Porque tem gente que se distrai quando Jesus está na casa. Você sabia disso? Esse é um outro povo. É o povo que não é necessitado. Porque quem é necessitado, ele fica sentado, ele fica comendo tudo. E diz a palavra que quando Jesus estava na terra, ele via fé. Como é que Jesus via fé? Você acha que Jesus via fé como aparecia aquela rodelinha, né? Brilhosinha na cabeça de alguém? Não, ele olhava uma pessoa e ele sabia que aquela pessoa estava absorvendo tudo, comendo tudo que Jesus falava. Aí podia ter barulho, ele estava lá. Podia acontecer qualquer coisa, ele não se distraía. Porque você sabe muito bem que nós temos um inimigo. Ele veio para matar, para roubar e para destruir, mas distrair também. É verdade. Meu Deus. E se tem uma coisa que ele tem feito no meio do povo, é distrair o povo. Agora é com aquele negocinho, eu não sei se você conhece, eu conheço, que fica assim, ó. Eu fui pregar no congresso, aí a cantora chegou, famosa, gente que chega, né, e chega por cima. E aí, como a gente não tem nome, a gente fica por baixo, né? Mas graças a Deus que eu tenho o nome de Jesus. Que é o nome que tem poder. É o nome que fecha a porta e que abre a porta. Esse é o mais importante na casa dele. Aí eu lembro que eu sentei na cadeira, a moça sentou, aí logo ela pegou o batom, aí ela passou o batom, e depois do batom, ela pegou o iPod, iPad, eu não sei qual é o nome do negócio, porque eu não sou chique. Aí ela, no meio do culto rolando, de repente, ela olha para o meu lado, aí ela diz assim: ai, a minha meia, ela está rasgando. Meu Deus, irmão, como o inimigo tem realmente tentado nos distrair? Quando eu cheguei aqui que eu senti esse fogo, há muito que a gente não sente esse fogo. Aí você acha que eu vou ficar chique com